Oi, gente! Estamos aqui para dar uma aula de custo para vocês, tá? Essa aula a gente vai aprender como identificar o preço do produto, tá ok? E como conseguir identificar o lucro dele, tá? É muito importante porque sem o preço a gente não consegue ganhar dinheiro, não é? Tá. Meu nome é Letícia Gontijo, sou chefe de cozinha formada, sou gastrônoma, sou pós-graduada em gestão de negócios, tá? Espero atendê-las vocês ao máximo possível. Então, nossa aula de hoje é de custos. Como que forma o preço de um produto, tá? Antes da gente falar de valores, a gente precisa primeiro identificar a concorrência, quem vende o mesmo produto que você, quanto que ele vende, se o produto dele é de qualidade ou não, tá? A gente precisa saber do local onde você vai vender, se vai ser na sua casa, se você vai alugar um local, ou se você está simplesmente revendendo aquele produto. Por quê? É muito importante, porque de onde tiver aquele local, o seu preço pode variar. Porque o seu público que está ali pode ser que pague mais, pode ser que pague menos. Tudo isso varia bastante, tá? Depois a gente precisa também avaliar o nosso público-alvo. É muito importante. Para quem que você está vendendo o seu produto? Quem está comprando ele é mais criança, é mais idoso, é jovem? Ele realmente vai pagar aquele preço que você oferece, que você quer que vale seu produto? Se não, como é que funciona? Tá ok? E lógico que a gente não pode esquecer dos cálculos de mercadoria. Então, onde você compra, se você compra num supermercado mais caro, se você compra num atacarejo, se você consegue comprar num hipermercado que você compra maior quantidade, ele sai mais barato, entendeu? Tudo isso varia demais no seu produto. Então a gente não pode esquecer de olhar o concorrente, porque não adianta você querer vender um bolo, um brigadeiro, o que for, por um preço muito abaixo da sua concorrência. Isso pode gerar um problema até mesmo para você. Primeiro, as pessoas vão questionar se o seu produto é de qualidade, tá? Segundo, elas às vezes nem vão aceitar, eles não vão nem querer experimentar o seu produto pelo fato desse questionamento. Tá ok? Então a gente tem que estudar para fazer uma média. Eu não tô falando que você tem que copiar preço, tá? Eu vou explicar como que a gente vai achar o nosso lucro. Se tiver necessidade da gente aumentá-lo ou diminuir, que você colocar suas contas, o preço vai ser seu. Mas você precisa saber quanto que o seu concorrente está vendendo o mesmo produto que o seu. Apesar que o seu produto pode ser o melhor de qualidade, o que for, mas ele tem que se comparar também ao de concorrente, ok? Então, é bem tranquilo. Tem que fazer todas essas pesquisas antes de você começar a vender. E se você já vende esses produtos, não se preocupa, tá? Começa pelo cálculo que a gente vai fazer lá na frente do lucro, vê se você está ganhando dinheiro. Se você realmente estiver ganhando dinheiro, não se preocupa, pode continuar vendendo do jeito que está. Se não estiver ganhando dinheiro, a gente trabalha um pouquinho em questão de marketing, consegue ver onde está o erro, onde está indo o seu dinheiro, para a gente poder começar a ganhar, tá ok? Receita. O que é uma receita? Receita não é aquela receitinha de produtos, tá legal? Não é aquele que vem e fala a quantidade de ingredientes, nada disso. Isso, nessa linguagem de conversa de custos, significa ficha técnica. Tá? Essa receita aqui que eu tô querendo dizer é quanto de dinheiro que entra, tá? O quanto que entra no seu banco, quanto que entra por dinheiro mesmo, tá? Então faz de conta que você vende um produto, um bolo, e você cobrou R$100 por ele e a pessoa te pagou R$100. Isso é sua receita, tá? É aquele dinheirinho que vai entrar para você. Pode ser em forma de débito, crédito, boleto, enfim. Não importa, é aquele dinheiro que vai entrar para você, que vai chegar para você, tá? Então isso é a receita. Tem algumas coisas nessa aula de custos que a gente precisa se identificar antes de começar a fazer também, tá? Como alguns nomes corretamente, como se identificar. Então eu vou explicar direitinho para vocês não terem dúvida e vai estar escritinho aí para vocês, mas para vocês não se confundirem com nenhum. Vamos conversar um pouquinho agora sobre custos, tá? Temos o custo fixo e o custo variado. O que é isso? O custo fixo é aquele custo que sempre vai ter todo mês, tá? É aquele que não tem como você fugir dele.
É aquele custo como água, luz, telefone, internet, se você mora de aluguel, se você paga aluguel para aquele local onde você está, entre outros, são vários, tá? São aqueles custos que não tem jeito, são contas que a gente tem que pagar independentemente. Esse tem que constar no valor do seu produto, porque não tem como você fazer o produto sem eles. Entendeu? Não tem como eu utilizar esse produto sem eu precisar de utilizar a água, sem utilizar o gás, sem utilizar as coisas. Por que que meu gás não entra no custo fixo? Porque dependendo da sua demanda, tá ok? Então depende da sua demanda. Se for muito grande, ótimo, quer dizer que você compra gás direto. Mas tem às vezes uma demanda um pouco menor e você não usa o gás todo mês, você não precisa comprá-lo todo mês, né? Então ele vai para o custo variável, que é aquela coisa que varia de mês para mês. Mas então, deixar bem claro, o custo fixo são coisas que são literalmente fixas, você tem que pagar todo mês, tá legal? E os custos variáveis, tá? São esses custos que você... Tem mês que você compra, tem mês que você não compra, tem mês que você faz uma compra bem grande, igual de matéria-prima. Não, esse mês eu vou fazer uma compra bem grande para poder mês que vem eu ficar mais tranquila. Então, conta a matéria-prima, conta o gás, igual eu estava explicando, que o gás você utilizou muito naquele mês, você teve a necessidade de comprar ele, então você vai contar ele, tá? Embalagem, uma outra coisa também que conta demais é o desperdício, tá? Então, perdas e desperdício a gente tem que colocar no nosso preço. Por quê? Porque você não pode arcar com aquele desperdício, apesar de ter sido muito culpa sua ou não, pode ter acontecido imprevisto, mas você não pode levar prejuízo nisso. Entendeu? Então a gente sempre coloca uma porcentagemzinha leve lá de desperdício só para ele pagar uma porcentagem, mas para você também não sair perdendo, tá ok? Quando você utiliza muito essa maquininha de cartão, como débito ou crédito, você coloca os impostos das maquininhas como custo fixo, tá? E não, você utiliza só de vez em quando, você paga imposto só de vez em quando, porque você não utiliza isso. Você pode deixar os impostos como variáveis, tá? Mas é muito importante a gente conseguir identificar todos os nossos custos, porque a gente precisa classificar eles como fixos e como variáveis. Eles vão fazer toda a diferença na hora do nosso cálculo, tá legal? Não esqueçam. Vamos falar agora de lucro e prejuízo. O que é isso, lucro e prejuízo? É a diferença positiva e negativa, tá? Da receita, despesas e custos, ganhos e perdas. O que é isso? Então, o lucro pode ser aquele dinheirinho que você ficou no azul, que você conseguiu vender tudo que você produziu, conseguiu uma grana muito legal, ótimo, não estou no vermelho, então esse é o nosso lucro. Agora, se você teve prejuízo, você não conseguiu vender por aquele preço que você tentou, que você sempre quis, e teve que gastar um pouco a mais para poder investir em marketing, enfim, outras coisas, você teve aquele prejuízo, entendeu? Então, só saber identificar os dois. É muito importante, é lógico que a gente vai querer sempre o lucro, mas o prejuízo a gente não pode ignorar porque ele acontece. E ele é necessário em algumas épocas, principalmente se for para marketing, porque esse prejuízo vai se tornar um lucro lá na frente. Mas ele é super importante da gente saber sobre ele, tá? Bom, a gente não pode calcular o nosso preço do nosso produto sem a nossa linda mão de obra, né? Porque sem ele você não faz nada. E a sua mão de obra não pode sair barata. A sua mão de obra não pode sair de graça, tá legal? Por quê? Porque a mão de obra ela é muito importante. Você tá ali fazendo o seu trabalho que você mais gosta, tá? Você dando o seu suor, seu carinho, todo ali naquele produto e ele precisa ser calculado, tá? Acompanhem comigo aqui na tela para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá bom? O cálculo de mão de obra é bem tranquilo. Parece confuso assim de você olhar, mas é bem tranquilo, tá? O que é ele? O cálculo, ele é referente às horas que você trabalhou, tá? Para confeccionar aquele produto, ou aquele bolo, aquele docinho que você fez, tá? E é muito importante, porque é na base dele que a gente consegue saber quanto que eu vou cobrar pela minha hora e por quanto que eu quero ganhar por mês, tá? Então, o cálculo deve ser feito na base do salário que você espera receber,
tá? Então, vamos supor, eu quero ganhar um salário médio de R$ 2.000 por mês livres, tá? Quero pagar todas as minhas continhas lá, que eu fiz compra, que eu fiz o produto e eu quero ter meus 2.000 bonitinho aqui, lindamente pra mim, tá? Esses 2.000 para você ganhar, eles por mês livres para você, você precisa trabalhar 200 horas por mês. O que é isso? Vai dar em média de 8 horas por dia e são 25 dias por mês. Lógico, gente, que isso é uma coisa que pode ser, você faz o seu horário, né? E vai ter dias que você vai trabalhar mais, vai ter dias que você vai trabalhar menos. Pode ser que você pegue encomendas para o mês inteiro e que você vai conseguir tirar muito mais de 2.000. Isso é ótimo, tá ok? O importante é ter uma basezinha aqui para vocês entenderem, tá? Então, quanto eu pego o custo médio de mão de obra, eu vou saber o valor da minha hora. Esse valor aqui, ele é o mais importante de tudo. Por quê? Por que ele é o mais importante de tudo? Porque o valor da minha hora aqui é o que vai dizer quanto que eu tenho que colocar no meu produto, quanto que eu tenho que cobrar pela minha hora, tá? Então, é o tempo que eu gastei para fazer esse brigadeiro, é o tempo que eu gastei para fazer o meu bolo, se eu gastei 5 horas, se eu gastei 1 hora, tudo isso vai depender desse valor aqui, tá ok? Então, vamos lá, fazer uma ideia para saber quanto que custa a hora de vocês recebendo R$ 2.000 por mês, tá? A gente faz um cálculozinho bem tranquilo. A gente pega primeiro o salário que você quer, que é o salário médio, que no caso aqui é os 2.000, dividido, tá, pelo tempo médio trabalhado. O que é isso? É pelo tempo que você trabalha por mês, tá? Que no nosso caso aqui são nossas 200 horas por mês, tá? Que é igual ao nosso custo médio, que é o valor da nossa hora que a gente precisa saber. Aqui a gente fazendo essa continha, a gente acha R$ 10. Então, o valor da nossa hora para ganhar R$ 2.000 por mês é R$ 10. É muito? Não, porque se você demora 1 hora para fazer um brigadeiro, para você enrolar e fazer tudo, você vai cobrar R$ 10 para fazer ele. Você parar para pensar, não é caro, tá legal? Isso tudo depende do salário que você vai querer. Então, se você quer um salário de 5.000, se você quer menos horas por mês, tudo isso você tem que colocar no papel e fazer o cálculo direitinho, tá? Pra gente conseguir saber o valor da sua hora aqui, que é o mais importante de todos, tá legal? Então, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Bom, sabendo esse valor da sua hora trabalhada, que é o mais importante de todos, você precisa saber quanto tempo você leva para fazer seu produto, tá? Preocupa não, que eu vou te explicar direitinho o que isso quer dizer. Vamos fazer um exemplo aqui de como eu consigo achar o lucro do meu produto, tá? Exemplo, eu fiz brigadeiros, tá legal? Não se preocupa, gente, porque tem um slide aí, vai ter tudo liberado para vocês aí embaixo, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um brigadeiro e esses brigadeiros que eu fiz renderam 40 brigadeiros, tá? E eu vou vender cada brigadeiro por R$ 2. Eu já tenho o preço do meu brigadeiro, tá ok? Já é uma conta bem tranquila, mas para vocês identificarem quanto de lucro que eu estou trabalhando, somando todos os meus custos fixos, com custos variáveis, se eu tive muitos, né? Com o quanto que eu quero ganhar por mês, com o valor da minha mão de obra, tudo isso nós vamos identificar e vamos calcular para saber quanto de lucro eu estou ganhando vendendo o meu brigadeiro por R$ 2, tá legal? Então vamos lá. Se eu vou fazer 40 brigadeiros e eu quero vender cada brigadeiro por R$ 2, eu vou ganhar no total da minha receita R$ 80, não é? Lembrando que a receita é o dinheirinho que vai entrar no meu bolso. E eu gastei para fazer esses 40 brigadeiros, eu gastei 2 horas, tá? Então, a minha mão de obra eu vou ter que calcular para 2 horas. Vamos fazer o cálculo? Para vocês verem que é bem tranquilo e não é difícil de identificar o nosso lucro, tá? Me acompanha aí na tela. Então, vamos lá, gente. É muito importante calcular a nossa margem de lucro, porque eu quero saber se eu estou ganhando dinheiro ou não. Lembrando que isso aqui é se eu já tenho um produto e eu vendo ele pra caramba, tá? Então, vamos lá.
Vou vender 40 brigadeiros, vou cobrar R$2 para cada um, e eu sei que eu vou ter R$80 se eu vender todos os meus 40 brigadeiros, tá? Lembrando que eu gastei 2 horas para fazer meu brigadeiro. Tudo isso tem que ser calculado. Mais importante, quanto que eu gastei para comprar os ingredientes para poder fazer o meu brigadeiro? Eu gastei R$14,76, tá legal? Então, para eu poder fazer esses 40 brigadeiros, eu gastei R$14,76 comprando meus ingredientes. Isso aqui eu consigo abaixar ou aumentar dependendo do local onde eu comprar. Se eu compro no atacarejo, se eu compro no supermercado normal, tudo isso varia. Mas eu gastei R$14,76 para fazer o total dos meus 40 brigadeiros, tá legal? Os meus custos fixos, por que eu estou colocando só os fixos aqui? Porque os meus variados não teve alteração, não tive gasto a mais nenhum para poder fazer meus 40 brigadeiros, tá legal? Então, meu custo fixo é o quê? Água, luz, telefone, tudo que eu falei que a gente precisa que não tem como fugir deles, que é uma coisa fixa mesmo. Então, a gente sempre considera 10%. Ah, é sempre mesmo, Letícia? Não, não é sempre. Mas por que eu quis dizer 10%? Por causa que eu não tive um gasto muito grande para fazer ele. É um produto mais tranquilo de se fazer, eu vou gastar menos, demorei menos tempo, entendeu? Então, se eu tive muita água, se eu tive muita energia, se eu tive prejuízo, tudo isso eu preciso colocar aqui, tá legal? Nesse caso, eu só utilizei o básico mesmo, então a gente coloca 10%. Mas é 10% de quê? Do valor que eu já gastei, tá? Isso aqui é muito importante, porque eu já gastei esse dinheiro aqui que eu precisei comprar os ingredientes. Então, eu pego 10% desse valor, que vai dar R$1,47, R$1,47, e vou acrescentar no preço do meu produto. Ah não, Letícia, eu achei que R$1,47 é muito pouco. Não tem problema, você pode aumentar sua porcentagem e arredondar para R$1,50, R$1,60, o que você acha que é justo, tá legal? Mas o importante é identificar os seus custos fixos, tá? Depois disso, a gente vai para o valor da minha mão de obra. Lembra que eu falei no slide passado que o valor da minha mão de obra para eu ganhar R$2.000 por mês é R$10. Então, eu vou pegar a minha mão de obra e eu gastei 2 horas para fazer. Então, eu vou pôr 2 vezes R$10 vai dar igual a R$20. Por quê? Porque eu gastei 2 horas para poder fazer meu brigadeiro. Então, meu cálculo já está aqui, ó, R$20 para poder fazer o valor da minha obra. Nossa, isso tudo? Isso tudo. Por quê? Porque eu quero ganhar R$2.000 solto lá no final do mês. Então, eu vou gastar R$20 para fazer 40 brigadeiros, tá ok? Vamos continuar fazendo aqui o nosso lucro. Então, como que eu vou achar esse lucro? Primeiro, a gente precisa identificar quanto que eu gastei no total, tá? Como é isso? Eu preciso pegar o valor que eu gastei de ingrediente, que tá aqui, meus R$14, mais o valor que eu gastei de custos fixos. Eu preciso identificar agora os meus custos fixos, né? Que são aquelas coisas que não tem como fugir, que tá aqui, ó, meu R$1,47. Tá aqui também minha mão de obra, os R$20. Somando isso tudo, vai dar o valor que eu gastei, tá? Para fazer meu brigadeiro. Olha só, deu R$36,23. Tá, então já achei o meu custo para fazer o brigadeiro. Quanto que eu vou precisar para fazer meu brigadeiro? Meus R$36,23 que eu já gastei para fazer meus 40 brigadeiros, tá? Como é que eu sei o meu lucro? Vamos lá. Para você conseguir ter o seu lucro líquido, tá? O que é isso? O seu lucro líquido é aquele lucro que vai sair livre para você no final do mês. Ou no final da sua venda, que você já vai ter pago tudo que você precisou pagar e ainda vai sobrar aquele dinheirinho para você, tá? Então, como que a gente vai conseguir identificar isso? A gente vai identificar
vamos tirar a receita arrecadada. O que é isso? É o valor que vai entrar para mim depois que eu vender os meus produtos, tá legal? Menos o valor que eu gastei para fazer meus brigadeiros, que está aonde? Está aqui, ó, meus 36 aqui, ó, que eu já sei quanto que eu gastei para fazer meus brigadeiros, né? Então, vamos lá. Então, sei que eu vou ganhar R$80, menos os 36,23 que eu gastei para produzir os meus brigadeiros. Vai dar igual a R$43,77 de lucro líquido, tá? É mais a metade. Claro que é mais a metade. Como é que eu vou saber isso? É um lucro legal? É bem legal. Mas aqui na aula de custos a gente gosta de trabalhar com porcentagem, viu, gente? Por quê? Porque é mais tranquilo de você conseguir mexer e saber o quanto que você realmente quer ganhar. Então a gente vai pegar esse valor aqui, que é o meu lucro dos meus 80, tá? E vamos transformar ele em porcentagem para a gente saber direitinho quanto que eu tô ganhando, tá? Então vamos lá. Como que eu consigo calcular essa porcentagem do meu lucro? É muito tranquilo, olha só para vocês verem. Eu vou pegar o meu lucro líquido, que eu já sei quanto que ele é, que a gente fez o cálculo, que é os 43,77, vou dividir pela receita arrecadada, tá? Que é o quê? Os meus R$80, né? Que essa receita aqui é o dinheirinho que está entrando para mim com a venda dos produtos, e vou multiplicar por 100. É uma conta bem básica, tá? Fazendo isso aqui tudo, eu vou ter 54% de lucro. É muito bom. 54% de lucro em cima de 40 brigadeiros vendidos a R$2 cada, tá? Então, vamos voltar aqui. Ter 54% de lucro acima dos meus 40 brigadeiros é muito bom, tá? É uma margem muito boa de se mexer. Mas isso eu tô falando de um produto que é muito tranquilo de se fazer, que é um brigadeiro, demora menos tempo e a sua mão de obra não é tanta, tá? Quando for um produto mais trabalhoso, por exemplo, um bolo de andar, que seja mais estruturado, que te dê mais trabalho para fazer, você tem que aumentar a sua mão de obra, tá legal? É bem tranquilo de se fazer isso. O mais importante é você precisar identificar aquele lucro que você quer ganhar. Tá? Por quê? Se eu vender meu produto a R$100, quanto que eu vou ganhar de lucro? Faz essas continhas e identifica isso. É bom colocar no papel para você não sair no prejuízo. E se você começar a perder ingrediente demais, você precisa contar também, que é o nosso famoso desperdício, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque ela é importante, tá legal? E não importa se a gente sabe o nosso lucro, sabe o nosso preço, mas a gente precisa fazer um produto de qualidade, porque quando você faz um produto de qualidade, ninguém te questiona, ninguém te julga, porque sabe que o seu produto é bom e vão pagar o seu preço, tá? Então, invista nos produtos de qualidade, nem que fique um pouquinho mais caro, mas eles sabem que o seu produto é bom, tá legal? É legal também vocês identificarem um pouquinho de marketing, fazer um dia de promoção, ou vender um produto naquele dia específico, tá? Porque que possa ficar mais barato, que você conseguiu de promoção e consiga passar isso para o seu cliente. Ou o seu cliente compra direto na sua mão e você faz um preço mais barato para ele, ou um preço mais camarada dele comprando a mais. É muito importante o marketing. Use o Instagram, use o Facebook, divulguem, tá? As suas coisas. Por quê? Ah, mas eu vou ter trabalho. Vai ter só no início, porque isso vai te trazer lucro, eles vai te trazer muitas coisas boas, clientes novos, clientes que vão te valorizar por aquele produto que você vende e faz muito bem, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. Um beijo!